Antes de orarmos, por favor, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado. Majestoso, magnífico, soberano, temível, onisciente, onipotente, Deus em todo o tempo, santíssimo e digníssimo, glorifico o teu nome, exalto e bendigo o teu Santo Espírito e rogo que a tua misericórdia e a tua compaixão possa inundar a minha alma, o meu espírito e fazer assim, Senhor, não o que deseje, a inclinação da minha carne a perseverar, mas o que deseja o poder do onipotente Espírito Santo, assim a me orientar. Santifica-me, ó Deus, e dar-me ajuda e graça, visto que sei, Senhor, que sem santificação é impossível agradar a Deus. Então diz a tua palavra, santificai-vos, para que amanhã possa eu, o Senhor, operar no meio de vós. Assim, Deus bendito e glorioso, caminho eu na multidão das inúmeras palavras e pensamentos que tem trazido, meu Deus, ao meu coração, para que eu possa desferir as divinas palavras ensinadas na tua Escritura, como também fazer a junção para que haja a finalização e a devida construção desta oração. Anima-me, ó Deus, em meio a todos os ventos, as tempestades e as obras que se interpõem para que, porventura, encontrem ocasião e eu venha até mesmo, ó Deus meu Pai, enfraquecer e, por que não dizer, desvanecer. A tua palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E eu aqui, Senhor, na seara desta oração, desejo trazer a minha contribuição. Desejo trazer, ó Deus, a devida homenagem a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E servir ao Senhor não com fadiga e descontentamento, mas servir a Deus com total e absoluta alegria, pois que tenho ruminado uma palavra em que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, e é com a força espiritual dada pela infinita misericórdia de Deus que caminho, ó Deus, na estrada da salvação, em busca, ó Deus, do abrigo para a minha alma e para o meu espírito, e jamais esquecer o contentamento que devo trazer ao reino de Deus, pois que a palavra do Senhor tem sido justa e fiel. E eu posso dizer, como também assim declaravam os nossos antepassados, até aqui nos ajudou o Senhor. Porquanto me dá graça, Senhor, para trazer a memorável oração ao coração de Deus e subir, ó Deus e meu Pai, como incenso suave, as palavras que ora saem, ó Deus, dos meus lábios, destravados pela infinita misericórdia, compaixão e piedade de Deus. Inunda a minha alma para que ela tenha alegria, contentamento, ó Deus, felicidade de estar em direção a Sião celestial de Deus, pois que ainda temos uma boa caminhada até que assim então alcancemos os portais celestiais divinos de Deus e adentremos pela fé, ó Deus eterno, na cidade santíssima de Deus. Dá-nos ajuda, Senhor, não apenas ao que ora, abre seus lábios como teu servo, teu filho, mas como também aos meus irmãos queridos e amados, chamados por Deus para então fazer não mais a vontade pessoal humana, como somos ensinados, mas fazer a vontade de Deus.
estendida sejam também essas palavras, ó Deus, de força, de poder e de glória a todo ouvinte, seja ele uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente, ou até mesmo uma criança ou um idoso que ora, Senhor, está a ouvir a oração ao qual o Senhor tem colocado com toda gratidão, com toda misericórdia, piedade e compaixão, para que assim seja eu inspirado, ó Deus eterno, a levar as palavras da sinceridade divina de Deus e ali desembarcá-las, ó Deus, num gasofilaço sagrado, separado, divino, dos altos céus. Ajuda-me, Senhor, para que sempre eu possa contemplar o tribunal sagrado de Cristo. Ora, ele está aberto 24 horas para que quaisquer homens e mulheres possam assim se curvar e diante de Deus adentrar, depositar gratuitamente as suas orações, a sua palavra, a sua confiança e ali deixar devidamente depositado na vontade de Deus as suas reivindicações que ora tem para que possa ser trazida a devida saúde, ó Deus, para a alma e para o espírito, estendendo-se até mesmo ao próprio corpo. Por isso anima-me, ó Deus, em meio a toda a luz do dia, pois o sol nasceu para todos. Todavia, a palavra de Deus, ela diz que a sombra, ela é somente para alguns. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos que temos total abrigo na pessoa soberana, divina e eterna do Salvador Jesus Cristo. E aqui eu prossigo, ó Deus, as minhas palavras, confiado que nenhuma delas se perderá, pois creio no propósito soberano, misericordioso, divino de Deus, em que Jesus Cristo, Ele é fiel em todo o tempo, visto que temos inúmeras, ó Deus, assim provas da grandeza, da glória, da morte, da ressurreição e da vinda do nosso Salvador. Eis que tenho certeza, convicção, ó Deus, e absoluta convicção, que não ando sozinho, posto que a palavra do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, ela faz menção de que nós não estamos sozinhos. A palavra diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A palavra de Deus faz inúmeros convites para que eu, meus amados irmãos, companheiros em Cristo e a todos os ouvintes desta oração possam ir a Cristo. Quando até mesmo se deu a volta do Salvador pelo caminho de Emaús, ali os discípulos não o reconheceram e pensavam naturalmente, posto que ainda não havia se cumprido a ressurreição diante de todos os homens, que ela assim não fosse se cumprir. Mas o que nós vemos é que a fidelidade de Cristo, ela é em todo o tempo, e não podemos de maneira alguma pormenorizar tudo quanto o Senhor tem falado antes da fundação do mundo, como Ele mesmo já existia. Eis que estou diante do Filho de Deus, eis que estou diante do grande Yeshua, do grande Emanuel, do grande o Alfa e também o Ômega, diante do Príncipe da Paz, da Rosa de Saron. Estou diante da sabedoria, estou diante da inteligência máxima e suprema, estou diante do grande mundo eterno, ó Deus transcendental, aonde o juiz será o meu Salvador Jesus Cristo. Quando os discípulos voltavam pelo caminho de Emaús, encontraram um certo varão, e o varão dava a entender que não sabia das últimas coisas que ali ocorreram na cidade de Jerusalém. Então foram fazendo a indagação ao varão. Todavia os olhos deles estavam fechados
e não compreendiam que o varão se tratava do Filho de Deus, o grande Yeshua, o grande Redentor, o grande Salvador, que já havia então ressuscitado. A palavra do Senhor mostra que o Salvador diz assim para os discípulos: então disse-lhes o Senhor, honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constatava em todas as Escrituras. Querido amado, santíssimo, divino e perpétuo Deus, glorifica o teu santo, sagrado, divino, eterno e poderoso nome. E busco a Deus com alegria, com a devida satisfação, com a devida felicidade, estar ao lado de Deus, para que a minha mente, a minha caixa craniana, meus neurônios possam revolver, ó Deus, as páginas, os parágrafos, os livros, as epístolas da sua divina Escritura e soberana e eterna palavra. Ó bendito Deus, recaia sobre a minha alma não apenas o pão, ó Deus, diário, ou até mesmo a comida, e por que não dizer o vestir, o calçar ou me ocupar, mas recaia misericordiosamente sobre a minha alma o efeito soberano, divino, da eterna Escritura, ó Deus, o Evangelho do Reino. Por isso aqui agradeço a Ti, Senhor, porque vejo em todo o tempo que até mesmo na ressurreição, o nosso querido e amado Salvador e Libertador Jesus Cristo não desampara as Escrituras, para que assim lhe seja dada a devida orientação, e assim em réplica chama até mesmo naquele momento de volta os discípulos a uma exortação: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ó amado e querido Deus, amado e santíssimo Deus, dá-nos ajuda, Senhor, porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser vivente está devidamente, ó Deus, à deriva no mar da vida, a menos que deseje, ó Deus, afastar-se do porto seguro, infalível, indestrutível, fiel em todo o tempo, que é a pessoa salvadora de Jesus Cristo. Até mesmo naquele momento, dos dias da sua ressurreição, os discípulos manifestaram uma incredulidade, pensando até mesmo tratar-se de uma história, e quando menos eles imaginavam, estavam falando com um terceiro desconhecido, estavam falando com o próprio Jesus. Ora, trabalho, Senhor, não pelo pão que perece, todavia, mas trabalho pelo pão que não perece, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então tenho esperança, Senhor, que não apenas a minha vida, a minha alma e meu espírito venha receber a devida nutrição, mas todos que cooperam, ó Deus, com a obra salvadora de Cristo Jesus. Eu estou ao lado, meu Deus, de uma grande cooperadora, de uma mulher que muito me ajuda, de uma mulher que me dá muita força, e tem trabalhado nos negócios de Deus dia e noite, não assim se lançando a economizar a sua vida ou direcionar para outra coisa. Não, Senhor. Reconheço e tenho certeza, ó Deus, da sua vida ser reconhecida e conhecida por Deus nos céus, como tenho certeza que também sou conhecido. Desejo da parte de Deus não lograr êxito algum
para minha alma, ó Deus meu Pai temporal, ó Deus eterno entre os homens, mas desejo levar, ó Deus eterno, a minha alma a fazer a vontade de Deus. Por isso rogo ao Pai, ao Filho e a Deus Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque sei que vim do pó e para o pó voltarei. Sei que sou frágil homem, ó Deus, em que apenas sois, ó Deus meu Pai, trazidos ao meu coração pela tua infinita misericórdia e bondade. E é na misericórdia de Deus que eu vou seguindo as Escrituras Sagradas e desejo também arrolar, abraçar, fazer um conjunto a Deus para que não apenas eu, mas todos os homens ouvintes desta palavra, sejam eles homens ou mulheres, irmãos ou irmãs, sejam quantos forem, ó Deus, sejam alcançados, ó Deus, para que assim possam ganhar uma confiança maior, que o Salvador, já voltando em meio à ressurreição, de cara, chamou que os discípulos eram nécios. E por que nécios? Porque não haviam crido de uma forma integral na sua palavra. E ele então diz, mas por acaso não era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Então eles começaram a ouvir que o Salvador falou através de Moisés, e assim recitou que todos os profetas expunham a respeito do que constava na Escritura. E diz a Escritura também que eles então ficaram constrangidos quando, na verdade, ali falaram, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. O Salvador, em todo o tempo, ele ministra uma sabedoria, uma humildade, uma paciência, uma resiliência transcendental, divina, para quaisquer que sejam as situações. Aqui eu vejo claramente que o Salvador relevou assim, de forma profunda, a falta dos discípulos, pois que ainda estavam com os olhos fechados e não sabiam que estava ao seu lado a pessoa de Jesus. Então, ele diz bem claramente, entrou para ficar com eles. O Salvador ali não fez a sua vontade, talvez trazida por uma inversão ao qual muitos homens fazem sobre a face da terra. Não, Senhor, ele fez a vontade de Deus. Enquanto não trouxe a devida tranquilidade para aqueles discípulos, ele ali então não se despediu. O que eu vejo na vida do homem é que ele deve seguir a Cristo como exemplo. E então diz a palavra do Senhor que ele vai, assenta-se à mesa e se propõe a servir os discípulos. Aqui eu aprendo com o meu Salvador, ora, se o Filho de Deus se assentou nos dias da sua ressurreição, recente, em primeiras horas, a fazer a vontade dos discípulos, assim assento-me também eu, nesta hora, em oração. E desejo que não apenas os meus lábios, o meu coração, a minha alma e a minha mente, mas que todos os meus companheiras em Cristo Jesus, também recebam, assim, o servir de Deus. E se eu posso lhes trazer alguma coisa, onde estão assentados na mesa da vida ou no mar, que possam, assim, serem servidos indiretamente pelas palavras deste áudio. Ó querido irmão, querida irmã, eu sei que este áudio não vai lhe custar nenhum valor monetário, mas pode lhe custar, naturalmente, um valor espiritual. O que eu faço nesse momento é me assentar na mesa de Deus e, copiando, imitando o exemplo do meu Salvador, desejo servir aos meus irmãos, às minhas irmãs. Desejo servir ao ouvinte também, seja ele mulher, ou seja ela homem ou mulheres. Eu desejo servir na mesa em que meu Salvador assentou-se com os discípulos. Eles nem mesmo haviam aberto ainda os olhos. O Senhor resolveu lhes servir. A palavra do Senhor diz bem claramente, e aconteceu quando estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nós temos um Deus ensinador, temos um Deus repleto de benignidade, repleto de bondade, repleto de misericórdia, repleto de justiça, de piedade, de compaixão. Eis que o seu grande amor excede a compreensão humana temporal. E o que eu vejo aqui é uma oportunidade que eu tenho, e você também tem, de servir a Deus olhando para os serviços prestados do Filho de Deus, Senhor de tudo e de todos. Quando ele assim podia se isolar ou a servir a si próprio, não, de maneira nenhuma ele avança sem que assim seja feita a vontade de Deus. Ele se coloca a servir ali, trazendo o pão e assim dando graças e mostrando para que pudessem servir de exemplo para os discípulos, para mim, para você, para todos nós, os que estamos na casa de Deus e os que estamos fora. Precisamos aprender com o Salvador. Ele sempre presta serviços de excelência e de glória. Em seguida, diz a Bíblia, que ele desapareceu. Então, os discípulos viram a riqueza que é estar ao lado de Jesus. O que faço nesta hora é crer fielmente que não estou prestando serviço para minha satisfação humana própria, tão somente, mas busco aqui, ó Deus, que sejam alcançadas, mulheres, homens, ouvintes da palavra de Deus, todos quantos que esta oração, ora, assim vai ressoando e reverberando na alma e no espírito. Ô amigo, ô amiga, companheiro e companheira em Cristo, observe que todas as profecias, as petições divinas, elas nunca falham. Nesse momento, os discípulos, que até então, um certo momento, ruminavam a morte de Jesus, agora estão verdadeiramente alcançando a sua ressurreição. O que eu vejo aqui é o poder soberano divino de Deus em todo o tempo reinando, e não será diferente com a minha vida e com a sua vida quando você começar a entender que a Escritura Sagrada Divina tem poder e poder eterno. Por isso mencionamos a construção, o início, o meio de toda a obra de Deus, seja por Moisés, seja pelos profetas, seja pelos apóstolos, seja pelos santos e santas mulheres de Deus. A Escritura é uma obra soberana. E disseram então os discípulos um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Oh, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, porque desejo, ó Deus, levar a minha alma para que ela pudesse estar presente naqueles momentos. Todavia, Deus, em compaixão, em oração e piedade, vou levando a minha alma até o gasofilácio sagrado de Deus. E ali desejo depositar a minha homenagem, a minha confiança, a minha fé, ó Deus, em todo o tempo. Porque sei que nunca vai ser me tirado o desejo, ó Deus, e a obrigação de adorar a Deus. Sempre, ó Deus, curvado em reconhecer a minha pequenez, a minha pequena força, a minha pequena fé, a minha fragilidade humana, ó Deus, como uma folha que é levada pelo vento. Ela não sabe qual será a sua próxima parada, mas a folha, ela não tem força de maneira nenhuma para resistir na direção que deve lhe ser dada. Eu aqui, Senhor, vejo que os discípulos começaram a perceber que o coração deles ardia quando o próprio Salvador, pelo caminho, os falava e expunha as Escrituras Sagradas. Eis que eu tenho aqui, Senhor, de forma muito gloriosa,
uma alegria ao qual diz a tua palavra em inúmeros parágrafos, ó Deus, e que vão ela nutrindo naturalmente, ó Deus bendito e poderoso, a nossa alma. Em determinado momento, diz a palavra do Senhor, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. O Salvador demonstra uma misericórdia, uma compaixão. Os discípulos pediram para que Jesus ficasse com eles, mas eles viram ainda, não tinham ainda noção de que era Jesus. E eu peço nesta hora, Senhor Deus, através da sua misericórdia e piedade, fica conosco, Senhor, fica conosco. Senhor, os discípulos pediram, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Senhor, eu peço a Ti que fique conosco, não apenas porque o dia, ó Deus, está desenrolando, mas fica conosco em todo o tempo, nos trazendo as devidas palavras da Escritura, para que não apenas eu, mas todos os santos, homens e mulheres, ó Deus, ouvintes da Tua palavra, possam entender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele nem bem havia já ressuscitado, já fazia a vontade de Deus, voltando para os seus discípulos. E assim, querida irmã, companheiros em Cristo Jesus, eu me predisponho nesta seara a te fazer ser levado não para os caminhos que porventura os meus pensamentos assim possa pensar você que seja a minha vontade. Não. Eu não tenho vontade alguma para que tu vá para os meus caminhos. Eu tenho vontade que tu vá para os caminhos escriturados na palavra de Deus. Aqui os discípulos diziam que quando ele começava a fazer a exposição da palavra, da Escritura, acerca de Moisés, dos reis e dos demais fatos dos nossos antepassados, a alma deles ardia. Eles sabiam que se tratava de obra divina, eterna e poderosa. Eu aqui, nesta seara, desejo trazer esta palavra para todos os irmãos e irmãs, todos aqueles ao qual são dados diante de Deus como homens ouvintes e mulheres ouvintes da palavra de Deus, que você possa pedir silenciosamente em sua alma: fica comigo, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo. Os discípulos pediram: fica conosco, mas nós vamos pedir individualmente para cada um de nós: fica comigo, Senhor, fica comigo, me ajuda, me dá graça, me dá forças, nutre a minha alma, para que eu venha me desvencilhar de todos os pensamentos horrendos da incredulidade, da dureza do coração, da corrupção. Fica comigo, Senhor, e ajuda-me em nome de Jesus. É óbvio que nós falamos desta forma, mas sabemos que temos, ó Deus, a obrigação de orar uns pelos outros. Por isso que não seja de maneira alguma em vão esta oração, mas que pela misericórdia, a graça de Deus, tu possas, ó Deus, alcançar, ó Deus, meu Pai, a todo ouvinte, a todo companheiro em Cristo, companheira, a todos quantos precisam da saúde espiritual e que ora atravessam algum vento de incredulidade, de dureza de coração, alguma anomalia, Senhor, como os discípulos apresentaram, e o Senhor lhes chamou honestos. Porventura não ouviste o que dizia assim a Escritura? Que nós possamos trazer à memória que nenhum de nós está sozinho ou abandonado. O que pode acontecer em nossas vidas é o momento da negligência, é o momento de uma obra ao qual rejeitamos fazer a vontade de Deus e optamos então pela loucura de fazer a nossa vontade. O que eu aprendo é que o resgate de Deus é sempre de alguém que se perdeu. Então alguém que se perde não está andando para frente, está andando para trás. O que eu desejo nesta seara, Senhor, é não perder tempo de maneira alguma andando para trás. Desejo andar sempre em direção aos pensamentos mais elevados, soberanos, divinos, perpétuos, sagrados,
ó Deus de Deus. Assim como Salvador sempre desejava fazer a vontade de Deus. E todos nós, homens e mulheres, devemos compreender que muitas das vezes, irmão querido ou irmã querida, ouvinte amado e chamado de Deus, você está andando para trás. Assim como eu posso vacilar e andar para trás. Todo homem que anda na contramão de Deus, na verdade, o homem dá uma obra literal de que está andando. Não, amigo, não está andando para frente, está andando para trás, porque anda na contramão de Deus, supondo estar andando para frente. Todo homem que anda na contrária mão de Deus, ele é obrigado a voltar e a voltar. Você vê que é muito comum uma pessoa falar: eu era ex-viciado, eu era ex-prostituta, eu era ex-homicida, eu era ex-assaltante, eu era ex-estelionatário, era ex-adúltero. Então, estava andando para trás. Ora, estava andando para trás. E aqui eu vejo o Salvador com detalhes muito gloriosos, sempre andando para frente. Naquele momento havia a total paciência do Salvador de ali sentar-se com os discípulos, e a Bíblia nos mostra bem claro que o que ele faz. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ó querido, amado, santíssimo Deus, que obra gloriosa! O Salvador em nenhum momento anda para trás. O Salvador em nenhum momento faz menção de fazer a sua própria vontade. Naquele momento, ele ainda se predispôs a sentar na mesa com os discípulos e ali abriu os seus olhos e apresentou o pão conforme era o seu costume. Deu graças a Deus e desapareceu. O que eu desejo, Senhor, é de maneira alguma andar para trás, pois que vejo muitos homens andando para trás, de dia, de noite, em todo o tempo. O tribunal sagrado de Deus está aberto 24 horas. Faz-me dobrar os joelhos, Senhor. Faz-me abrir os lábios. Faz-me abrir os olhos espirituais, para que eu não tenha, de maneira alguma, fome nem sede espiritual. Nem venha, ó Deus, lograr, ó Deus, peso na minha alma e no meu espírito, para que assim se dê a palavra em que diz: de que se queixa o homem, senão de seus próprios pecados. Pecado nada mais é que transgredir contra Deus. E aquele que transgride contra Deus, amigo, amiga, ouvinte e companheiros em Cristo, transgressão é andar para trás. Porque todo homem que tem a vida transtornada, ele precisa ser, na verdade, retrabalhado, perdoado e levado em arrependimento, para que possa seguir a sua vida, conforme nos ensina o Salvador Jesus Cristo. Assim, na sua palavra, eu te glorifico, porque eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Eu tenho certeza, Senhor, que tu não estás presente em corpo entre nós, mas estás presente em espírito, porque tem nos dado a devida inspiração, a devida confiança, a devida fé, ó Deus, de nutrir a nossa alma e o nosso espírito e a nossa carne com a poderosa palavra de Deus. Em todo tempo eu desejo mencionar a Escritura, porque vejo que o Salvador voltou em ressurreição. A primeira ferramenta que ele pega é a Escritura para trazer aos discípulos. Senhor, nos abençoa e nos dá graça através desta oração. Recebe, meu Deus, as nossas palavras, os nossos esforços. Recebe, meu Deus e meu Pai, tudo quanto advém do teu coração. Que este áudio possa chegar, meu Deus, à vida de homens e mulheres, no desejo da tua vontade. Não, Senhor, quem sou eu para mensurar se 3 vão ouvir, 4 ou 5? Mas eu deixo na tua vontade, para que tu alcance, ó Deus, nos lugares mais longínquos,
aqueles ao qual o Senhor deseja fazer a tua obra. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Esta oração, ó Deus, que aqui eu encerro. Mas antes de encerrar, eu te peço, perdoa meus pecados, meus erros, minhas faltas, minhas precipitações, ó Deus, minhas omissões, tudo quanto, Senhor, eu poderia fazer de uma forma, ó Deus, melhor e não fiz. Dá-me graça e ajuda e abençoa, ó Deus, meu Pai, a todos quantos ora em temor e tremor até aqui, Senhor, tem ouvido, ó Deus, este áudio, esta oração ao qual levamos até a cidade santa. Que as portas do céu, ó Deus, as janelas da tua glória, ó Deus, os acessos ao tribunal sagrado de Cristo, em gasofilácio, separado, perpétuo, santo, possa receber as últimas orações, os últimos pedidos, e que todos quantos que estão ao alcance desta oração sejam contemplados, abençoados e revigorados, segundo a graça e a vontade de Deus. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Aqui encerro definitivamente esta oração, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém.